Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Cumprimentar os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham lá de suas casas, de seus lares. Declarar nessa manhã a bênção do Senhor sobre a sua vida. O dia de hoje é um dia de oração, um dia de intercessão pela família. A igreja, desde muito cedo, está se colocando diante do Senhor e até o final do nosso culto de hoje, nós vamos estar clamando, vamos estar suplicando, vamos estar pedindo as bênçãos do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E você, aqui na igreja ou aí da sua casa, é desafiado a participar conosco. Separe uma hora desse dia para se consagrar a Deus, separe uma hora desse dia para se colocar diante do Senhor, em favor da sua casa, em favor de sua família, em favor da casa de Deus, em favor da família de Deus, em favor das casas, das famílias, dos seus irmãos em Cristo, dos seus familiares. Vamos orar pela família. Esse é o projeto de Deus para o coração do pastor, para o coração da comunidade no dia de hoje. E você é desafiada a dar as mãos e caminhar conosco nesse rumo, nessa direção. Eu quero que você feche os olhos. Nós vamos começar, como a gente faz sempre, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo ao Espírito Santo, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, que é aquele que inspirou as Sagradas Escrituras, que é aquele que nos ilumina enquanto lemos e buscamos compreensão da palavra do Senhor. Nós vamos pedir a Ele que nos direcione, que nos conduza mais uma vez nessa manhã, que nos ajude a compreender com maior clareza a palavra de Deus, e que faça com que essa palavra realmente ela possa arder em nossos corações e possa gerar mudanças, transformações em nossas vidas. Fale ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos porque o Senhor nos ama, somos gratos a cada dia, Deus, porque o Senhor tem demonstrado o seu cuidado por cada um de nós. Nós queremos adorar o Teu nome nesse dia que nós temos separado, Senhor, para orar, para interceder pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas casas e famílias dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, pela família brasileira. Deus, que o Teu favor, Deus, que a Tua graça, Deus, que a Tua misericórdia continuem sendo derramadas abundantemente sobre as nossas vidas. Que nós sejamos auxiliados, que nós sejamos fortalecidos, que nós sejamos ajudados poderosamente, graciosamente, maravilhosamente, ó Deus vivo. Que o Teu favor, que o Teu cuidado, Pai Celestial, continue se manifestando sobre as nossas vidas. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, enquanto nos debruçamos nesta manhã, em torno da Tua palavra, Senhor, para buscar luz, para buscar entendimento, que o Teu Espírito nos tome pela mão e nos conduza, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, traga luz, ó Deus querido, à palavra revelada, a fim de que cada um de nós, ó Deus, possa ser edificado através da exposição da Tua palavra. A exposição da Tua palavra traz luz. A exposição da Tua palavra ilumina os nossos passos. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos nesta manhã, Senhor. E é para isso que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel. Hoje nós estamos aí avançando na nossa caminhada, através da Bíblia, livro por livro. No último encontro que eu tive com vocês há 15 dias atrás, nós começamos os profetas, que nós denominamos aí na nossa Bíblia, profetas menores, os últimos 12 profetas do Antigo Testamento. Nós conversamos com vocês sobre Joel, e dissemos que em Joel o propósito de Deus era mostrar o seu inabalável amor e deixar claro, a partir da vida de Joel, a partir da mensagem de Joel, a partir do testemunho vivo que ele deu para Israel, que esse amor de Deus, ele tanto traz juízo, tanto traz julgamento, como ele também traz restauração. Então nós vimos isso claramente no livro de Joel, no último encontro, no livro de Oséias, no último encontro, e hoje nós vamos conversar a respeito de Joel. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura daquilo que nós poderíamos chamar aí de coração do livro de Joel. Esse é um texto clássico
tanto em Joel como em outros lugares lá do Novo Testamento. Então, Joel capítulo 2 é onde eu quero ler com vocês. Nós vamos ler a partir do verso 28 a seguir. Joel capítulo 2, quero ler com vocês a partir do verso 28. Nós vamos utilizar esse texto como ponto de referência para a nossa reflexão nessa manhã. Joel capítulo 2, a partir dos versos 28 a seguir. A palavra do Senhor diz o seguinte: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Nós vamos nos deter apenas a esse trecho da leitura, e à medida que nós formos compartilhando a mensagem de Joel, nós vamos tomando aqui outros pontos, outras referências no seu livro para a nossa reflexão. Eu disse para vocês que uma característica dos livros considerados profetas menores, dos últimos 12 livros do Antigo Testamento, uma característica básica deles é que, diferente dos profetas maiores, que aparecem nas nossas Bíblias, naquilo que nós chamaríamos de ordem cronológica, primeiro Isaías, depois Jeremias, depois Ezequiel e finalmente Daniel, e cada um deles vem em sequência do outro, inclusive na história cronológica do povo de Israel. Essas histórias, elas são histórias que vão se complementando. No caso dos 12, dos profetas que começam em Oséias e vão até o final da nossa Bíblia, uma das características desse material é que esses livros eles não são organizados em ordem cronológica. Então, o propósito de quem organizou esse material, nos moldes que nós o temos hoje, de quem selecionou cada um deles e colocou cada um no seu lugar, não era necessariamente mostrar a ordem cronológica da história de Israel daí por diante, porque até Daniel a gente viu essa história muito bem definida, a história que começa lá em Isaías, com uma possibilidade de destruição em Daniel. Ela não apenas se consuma, mas a história de Israel, inclusive da humanidade, ela é revelada de forma profética ali. Então, a proposta de quem organiza esses 12 menores livros aí, não é necessariamente contar a história cronológica de Israel, porque essa história já foi contada anteriormente, mas é, de alguma maneira, de alguma forma, ressaltar, a partir da mensagem de diferentes profetas que são enviados em diferentes momentos da história de Israel, ora para o reino do norte, ora para o reino do sul. A intenção é mostrar, através desses profetas e da mensagem desses profetas, aquilo que nós chamamos de elementos do caráter de Deus. Esses profetas, eles querem, na realidade, ressaltar qualidades, querem ressaltar características, querem ressaltar elementos do ser de Deus, da natureza de Deus, que continuamente a gente precisa recordar, que continuamente a gente precisa lembrar, porque quando isso nos vem à memória, quando isso é claro diante dos nossos olhos, então nós descobrimos de fato quem é o Deus a quem servimos. E aí, como o Novo Testamento vai dizer, e ele vai falar a respeito de Jesus, que abriu para nós um novo caminho, a gente tem condições de chegar diante de Deus, então, de forma ousada, né? A gente pode chegar com ousadia à presença de Deus. Oséias, eu disse para vocês, ele contou para a gente esse elemento do caráter de Deus, esse amor inabalável que Deus possui, esse amor que, apesar de amor, não deixa de trazer juízo. Oséias mostrou isso para a gente, mas um amor que, apesar do juízo, está sempre disposto a dar uma nova chance, está sempre disposto a dar uma nova oportunidade.
E na mensagem de Oséias a gente viu isso com absoluta clareza. Oséias significa o Senhor salva, o Senhor é salvação, e essa ênfase ela foi dada lá. No caso de Joel, o profeta que vem depois de Oséias, a ordem aí é mais ou menos cronológica. Joel, de fato, ele profetiza depois que Oséias desempenhou o seu ministério. No caso de Joel, a lógica é um tanto distinta. Enquanto que Oséias foi chamado para falar ao reino do norte, na época de Jeroboão II, que foi um momento assim de extrema prosperidade, foi um momento de aparente paz para o reino do norte. Foi um momento que a gente conversou no último encontro, onde Deus, depois de ver o seu povo sofrendo e angustiado, decidiu abençoá-los apesar de seus pecados, decidiu abençoá-los apesar da dureza de seus corações. Então, enquanto Oséias é chamado para profetizar ao reino do norte, para um povo que está afastado do Senhor, mas que apesar de estar afastado, vive prosperidade, vive um momento de bênção, vive um momento de aparente paz. E Oséias se levanta exatamente para chacoalhar esse pessoal e para dizer isso. Nem sempre a prosperidade, nem sempre a aparente paz é sinal de que Deus está com esse povo. É possível que Deus tenha abençoado, é possível que Deus tenha se mostrado misericordioso, como Ele diz para a gente lá no livro dos Reis. Ele foi misericordioso. Mas que essa misericórdia seja apenas um sinal de que Deus está dando mais uma chance, mais uma oportunidade para o seu povo se arrepender, para o seu povo se converter, para o seu povo se voltar para Ele. Enquanto que Oséias é chamado para profetizar nesse contexto, Reino do Norte, época de Jeroboão II, momento de aparente paz e prosperidade material, enquanto que espiritualmente o povo estava naquela situação que João declara em uma das cartas do Apocalipse. Você diz, eu sou rico, eu tenho prosperidade, eu não careço de nada, mas Deus olha para você e diz, você é desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição do Israel para quem Oséias ministra a sua palavra profética. Agora, diferente desse contexto, Joel ele é chamado por Deus para profetizar. O livro começa aí no versículo 1 dizendo isso, né? Essa é a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. É a única informação que a gente tem no livro inteiro a respeito dessa pessoa que é chamada para profetizar. É dito que o seu nome é Joel. Joel em hebraico é Yoel. Yoel significa que o Senhor, Yahvé, Ele é Deus. O nome Joel significa isso, o Senhor é Deus, Yahvé é Deus. Nomes na Bíblia, a gente já sabe disso, eles servem como mensagens, eles servem como elementos que de alguma forma apontam para o caráter das pessoas. A gente tem o Petuel, é o pai desse homem que é chamado como profeta. A gente não tem informações nas Escrituras, informações biográficas, nem sobre esse homem, nem sobre o seu filho. Mas um elemento importante que a gente pode extrair desse primeiro versículo e dessa primeira apresentação que o versículo 1 faz, desse homem que entra no cenário para ser um profeta de Deus, é que ele é filho de uma pessoa que teme a Deus. Quando Petuel, ele coloca no seu filho o nome de Joel, ele está dando um testemunho. Colocar o nome do seu filho de Joel é dar um testemunho de fé, dar um testemunho de que ele, o pai, ele reconhece que Yahvé é Deus. E é importante isso, particularmente se a gente pensa o cenário no qual Joel nasceu e passou grande parte da sua vida. Porque o cenário da profecia de Joel, apesar do livro não descrever isso de forma clara para a gente, nós temos apontamentos, nós temos indícios que apontam para isso. O cenário a partir do qual Joel é chamado para ser profeta, primeiro, é o Reino do Sul. Joel é um profeta que fala ao Reino do Sul. Depois ele é chamado para falar no momento, para falar numa época em que Israel está vivendo uma profunda crise. O Reino do Sul, Judá, está passando por uma profunda crise. O contexto no qual a profecia de Joel poderia ser inserido
é o contexto de 2 Reis, capítulo 11, capítulo 12. Anota isso aí depois, faz a leitura na sua casa. A gente não tem tempo de fazer a leitura desses textos, mas é importante que você vá contextualizando, que você vá inserindo cada profeta e a mensagem dele no contexto, a partir do qual esse profeta foi levantado por Deus, foi usado por Deus. É o capítulo 11 e o capítulo 12 de 2 Reis que servem como contexto para o surgimento de Joel enquanto profeta. E se a gente pensa nesses contextos, Judá está vivendo uma situação difícil. Nós temos um rei Acasias, que é da linhagem de Davi, mas é um rei extremamente perverso. Um rei que abandonou a casa de Deus, que abandonou o templo de Deus, largou o templo às traças. Um rei que decidiu, que optou abandonar Yahvé como Senhor e assumir Baal como seu Deus. Baal, por muito tempo, se tornou a divindade do reino do sul também, de Judá. A gente sabe que no reino de Judá, os descendentes de Davi tiveram sempre alguém para sentar no trono, e infelizmente nem todos os descendentes de Davi permaneceram fiéis, tinham o mesmo coração de Davi. Então esse Acasias foi um rei extremamente perverso. Para piorar a situação, quando ele é morto, a sua mãe, Atalia, ela dá um golpe de estado, ela se assenta no trono de Judá para ser a rainha-mãe. Já era rainha-mãe essa posição, geralmente as mães ocupavam. Era uma posição de honra, não uma posição de autoridade. Mas à medida que Acasias morre, Atalia, ela toma o lugar. Ela se assenta no trono. E para garantir esse golpe de estado, ela dá uma ordem que todos os descendentes da linhagem real de Davi sejam mortos. Todos devem ser executados, todos devem ser mortos. Porque o único critério para se assentar no trono de Davi é pertencer à linhagem dele. Quase todos eles são mortos. Mas de alguma forma misericordiosa, graciosa, Deus poupa Joás. Tem um menino pequeno, que é poupado. A mulher percebe que a rainha mandou matar todos os descendentes diretos da linhagem de Davi, pega esse menino Joás e esconde ele. Leva até um sacerdote, o sacerdote Joiada, e dá a ele a responsabilidade de ser tutor daquele menino. Esse menino é a última lâmpada de Davi aqui em Judá. Se matarem o menino, acabou, não tem mais descendente para assentar no trono. Joiada, então, o sacerdote, ele assume a condição, o papel de tutor dessa criança. Cuida dele por alguns anos, ensina ele, instrui esse menino nos caminhos do Senhor, até que quando o menino completa lá os seus 6, 7 anos de idade, Joiada decide apresentá-lo ao povo como o último descendente de Davi, que ainda está vivo. E Judá pensou que todos eles já estavam mortos e que Atalia, de fato, seria a rainha que haveria de continuar imperando. E quando esse menino Joás, ele é apresentado, então Atalia, ela é destronada e o menino é entronizado como rei de Israel, pelo menos simbolicamente, porque Joiada, o sacerdote, por muitos anos ainda continua nessa condição, tutoriando o menino, tomando as principais decisões, até que ele se torna adulto o suficiente para poder assumir o reinado e tomar suas próprias decisões. É nesse contexto que o Joel vai nascer, e é nesse contexto que ele vai começar o seu ministério profético. Então, nascer o menino e você dar ao nome desse menino de Yahvé é Deus, num contexto onde o tempo todo você escuta as pessoas dizendo Baal é Deus, Baal é Deus, Baal é Deus, Baal é Deus, Baal é Deus. O tempo todo se ouve isso. Dar um nome à criança de Joel é dar um testemunho vivo de que, apesar de o seu povo estar distanciado de Deus, estar afastado de Deus, ter virado as costas para Ele, ainda existe um remanescente. Ainda existem homens, ainda existem mulheres, ainda existem jovens, ainda existem crianças, ainda existem anciãos, ainda existem famílias. Que apesar da hora, e nós estamos falando da hora, né? Eu preciso prestar atenção no relógio de Deus. Que apesar da hora adiantada, avançada para o povo de Deus, existem famílias que ainda se colocam diante de Deus e dão o seu testemunho vivo. De que apesar de tudo, eles continuam crendo em Deus.
de que apesar de tudo eles continuam mantendo firmes a sua fé nele, de que apesar de tudo eles continuam testemunhando que Yahvé é Deus, Yahvé é o Senhor. É tão importante isso, que quando Deus decide chamar alguém para se tornar profeta nesse contexto, tantas pessoas fiéis, Petuel e a família dele não foi a única família, não foram os únicos fiéis, muitas pessoas permaneceram fiéis. Mas é interessante que quando Deus decide chamar alguém para se tornar profeta, Deus chama alguém que representa exatamente, primeiro, aquilo que ele é. Então o profeta fala de alguma característica do ser de Deus, de algum elemento do caráter de Deus. Deus chama alguém para se tornar profeta, porque essa pessoa primeiro declara quem Deus é. O nome dele já diz isso. E não só o nome. Mas se você prestar atenção, capítulo 2, versículo 27, depois o capítulo 3, versículo 17, os dois versículos aqui do livro de Joel, por duas vezes você vai ver Deus declarando isso. Deus vai dizer, porque eu, o Senhor, eu sou o Deus de vocês. Eu sou Deus. E eu é quem sou Deus. Eu sou Deus e não existe outro. Eu sou Deus e essa história de Baal como Deus é furada. Eu sou Deus. Joel, então ele é apresentado aqui, né? A palavra do Senhor veio a ele, veio a Joel, ao filho de Petuel. E é muito interessante fazer a leitura do capítulo 1, porque o capítulo 1 descreve uma situação difícil que Judá está vivendo. Apesar de Joiada ter trabalhado lá com o Joás, ter tutoriado o menino, e aos 16 anos o menino ter assumido efetivamente o trono e a liderança do povo de Judá. Apesar de Jeú, alguns capítulos anteriores, ter sido usado por Deus como um canal para, de alguma forma, acabar com o culto de Baal, lá no Reino do Sul. Mas o que a gente percebe, particularmente nos primeiros anos de Joás, é que apesar desse menino ter um coração voltado para Deus, um coração inclinado para Ele, prova é que ele quer restaurar o templo de Deus, e é no governo dele é que o templo do Senhor é restaurado. Mas a gente percebe em relação ao sistema religioso da época, que existe uma certa letargia, existe uma certa lentidão, existe uma certa indiferença em relação a isso. Está certo que o culto de Baal já acabou, que o rei que se assentou no trono agora, descendente de Davi, é uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, que honra a Deus, que quer recuperar o templo de Deus, que quer novamente reavivar o culto a Yahvé, Yahvé somente na condição de Deus. Mas parece que o povo estava demorando a acordar para essa realidade, demorando a se desligar daquela ideia da possibilidade de Baal, de repente, ser uma divindade, ser um Deus também. Baal, a principal divindade dos cananeus, era considerado o Deus da fertilidade. Era o Deus que fazia com que as terras fossem férteis, era o Deus que fazia com que os animais fossem férteis. Adorar a Baal significava adorar o Deus da prosperidade. Adorar ao Deus que derramaria dos céus as ricas bênçãos, bênçãos materiais sobre o seu povo. E aí a gente percebe uma descrição importante no primeiro capítulo de Joel, diferente daquilo que se esperava. O tempo de Joás, os primeiros anos dele em particular, são anos difíceis. A Bíblia diz que 3 inimigos, aqui no capítulo 1, são enviados contra Judá. O primeiro desses inimigos é uma praga de gafanhotos. E essa praga de gafanhotos, ela vem em 4 levas. Vem a primeira leva, corta, uma segunda come, uma terceira carrega, uma quarta arruína com o resto que sobrou. Vem uma praga de gafanhotos que praticamente destrói toda a vegetação, que praticamente destrói tudo aquilo que Israel tem e que serve para a sua subsistência. Há um segundo mal que recai sobre essas pessoas. Além dessa
praga de gafanhotos tem uma estiagem que ninguém sabe explicar. Baal é o Deus da prosperidade, Baal é o Deus das chuvas, Baal é o Deus da fertilidade da terra, Baal é o Deus da fecundidade. E agora? Eles abandonaram a Baal, se voltaram para Yahvé. A praga veio, os gafanhotos vieram destruir. Além dos gafanhotos, a estiagem veio. O povo plantava e a terra não produzia. A semente era jogada no chão e a semente apodrecia, sem poder germinar. A fome, a situação aqui era tamanha, que o finalzinho do capítulo 1 chega a dizer que até os animais silvestres começaram a lamentar, a chorar. Até os animais começaram a reclamar daquela situação, a fome era extrema. E é muito interessante, a mensagem de Joel é nesse contexto que ele se levanta na condição de profeta, é nesse contexto. Ele se levanta, chamado por Deus, e é enviado ao reino do sul para explicar, porque todo mundo quer saber o que está acontecendo. Ora, diz que Baal não era Deus coisíssima nenhuma, nós o abandonamos e agora nós estamos servindo a Yahvé, mas diferente daquilo que nós esperávamos, que a prosperidade, que a bênção viesse sobre nós, o que aconteceu foi só desgraceira. Leva de gafanhoto que vem arruinando toda a gente que tem, tudo aquilo que a gente tem. Depois vem a estiagem e mata toda a semente que a gente planta e não permite que a terra produza. E para piorar a situação, nós ainda temos inimigos, nós ainda temos adversários fronteiriços aqui, que o tempo todo estão investindo contra nós, que o tempo todo estão tentando tomar as nossas terras. O que está acontecendo? O que houve? A questão não era simplesmente abandonar a Baal e se voltar para Yahvé. A questão era exatamente essa. E aí é muito interessante a gente pensar como é que Deus trabalha todas essas questões, porque depois que o profeta se levanta e diz: deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo, deixa eu tirar qualquer dúvida da cabeça de vocês. A religião de vocês, a fé de vocês, a crença de vocês, a adoração de vocês, isso não passa de mero formalismo. É tão sério isso, que assim que Joás assentou-se no trono, houve aquele primeiro ímpeto para começar a reconstrução ou a restauração do templo. Mas esse templo só foi restaurado efetivamente no 26º ano do reinado dele. Então tem sim esse movimento de retorno para Deus. Mas esse retorno é aquele retorno truncado, esse retorno é aquele retorno formal. Esse retorno é aquele retorno sem o compromisso real. Esse retorno é aquele retorno onde as pessoas estão muito preocupadas com a formalidade, com a liturgia, com a religiosidade. Mas se esqueceram que na relação com Yahvé, apesar dessas coisas serem importantes, e elas são importantes, elas não são o elemento necessário, o elemento fundamental. O profeta chega dizendo para o povo: esses gafanhotos, essa estiagem, e esses inimigos que estão aí em volta de vocês atormentando o tempo todo, eles são exércitos de Deus, eles são enviados de Deus, eles são instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus para chamar a atenção de vocês. Instrumentos de Deus para despertar vocês dessa condição em que vocês se encontram, que é essa condição de conformismo, de indiferença. Isso deveria chamar muito a nossa atenção. Nós precisamos, durante a nossa jornada de fé, e a nossa jornada começa quando cremos, e ela encerra quando a gente parte para a eternidade. Aí terminou aqui a nossa jornada de fé, nós já selamos a nossa caminhada. Durante a nossa jornada de fé, aqui e ali, nós precisamos usar o termômetro espiritual que é concedido por Deus a todos nós, que é a Escritura,
De vez em quando a gente precisa colocar esse termômetro espiritual debaixo do nosso braço, para a gente avaliar a temperatura da nossa fé, para a gente saber se nós estamos aquecidos, para nós sabermos se a nossa saúde espiritual vai bem, para nós sabermos se realmente existe uma homeostase espiritual, um equilíbrio espiritual, que aponte para a vida, que aponte para a saúde. E é comum, na nossa caminhada cristã, é comum para todos nós, a partir de mim, para todos nós. É comum que na nossa caminhada cristã, a gente às vezes vá se descuidando. Se descuida aqui, se descuida ali, baixa a guarda aqui, baixa a guarda ali, deixa uma prática importante para lá, ignora outro momento importante, deixa isso para depois, diante das muitas exigências da vida. E quando a gente pensa que não, a nossa temperatura espiritual, que deveria estar em alta, ela começa a esfriar. O sinal, preste atenção, o sinal de que a temperatura espiritual de alguém está em declínio, o primeiro sinal é indiferença, não é desvio. Uma pessoa não cai assim, ele não é o maior crente hoje, cheio do Espírito Santo, sapateia no poder do Espírito aqui na frente, e 2 dias depois está desviado, afastado, blasfemando de Deus das Escrituras. A coisa não acontece assim. É um processo. O primeiro sinal de que as coisas não estão indo bem é a indiferença. Quando nós nos tornamos indiferentes aos nossos exercícios espirituais, indiferentes à necessidade da oração, indiferente à necessidade de ler as Escrituras, indiferente à necessidade de participar da comunidade cristã, de viver em comunhão com os nossos irmãos, indiferentes à necessidade de descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas, porque Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Quando nós começamos a viver as nossas vidas e essas questões vão se tornando questões indiferentes para nós, isso é um sinal de que a nossa temperatura espiritual está baixando. E a gente sabe que a homeostase, o calor interno, é o que mantém a gente vivo. Um sinal de que alguém faleceu é que está gelado, esfriou, acabou. Não tem energia mais circulando sobre o corpo, não tem mais vida. Joel, ele traz uma mensagem muito importante para a gente. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho a respeito, ele vai falar de o grande dia do Senhor. Joel é o profeta que vai anunciar esse dia do Senhor da forma mais clara possível que a gente tem aqui nas Sagradas Escrituras. Mas esse Joel que vai anunciar o dia do Senhor, ele anuncia o dia do Senhor como um sinal de julgamento, mas ao mesmo tempo como um sinal de salvação. O dia do Senhor vem para julgar, mas o dia do Senhor vem para salvar. Essa indiferença espiritual que o povo de Israel está vivendo é tão grave que antes desse dia do Senhor se manifestar para Israel, para Judá, nesse caso aqui em particular, como julgamento, Deus envia os seus exércitos. Eu fico pensando, isso é mais um sinal do amor e da misericórdia de Deus em nosso favor. Quando a gente entra nesses declínios ou nesses momentos aí de indiferença, quando a nossa temperatura espiritual começa a baixar, é o momento em que Deus envia os gafanhotos, os seus exércitos, para começar a dar uma chacoalhada nas nossas vidas. É o momento em que a gente começa a experimentar a estiagem, aquele sentimento de vazio, de solidão, de parece que Deus não está comigo mais, que Ele não me ouve mais. É o momento em que os inimigos externos, que o mundo e as suas tentações começam a fincar o pé nas nossas portas e janelas e esmurrá-los com todas as suas forças,
tentando invadir a nossa casa, tentando invadir a nossa vida. E o que é extraordinário em tudo isso é que Deus muitas vezes envia os seus exércitos, e aí a gente começa a se assustar com isso, né? Mas não é possível, eu sou crente, eu temo a Deus, eu sou dizimista fiel, já sou batizado, eu participo da ceia uma vez por mês, eu vou na igreja uma vez de 6 em 6 meses. Aí a gente começa a dar um monte de justificativas para tentar entender por que será que as coisas não estão indo bem. Até que Deus levanta um Joel, que Deus levanta alguém para chacoalhar a gente, para dizer: acorda, filho, acorda, filha. Sua temperatura espiritual está diminuindo, você está entrando numa condição, numa situação de indiferença. E o próximo passo depois da indiferença é a queda. O próximo passo depois da indiferença é o ser lançado fora. Volte lá novamente em Apocalipse. Oxalá você fosse quente ou frio, mas porque é morno, porque está indiferente. A vontade que eu tenho é de vomitar-te da minha boca. Essa é uma palavra de Deus a uma das 7 igrejas da Ásia. Essa é a mensagem de Joel para o seu povo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Deixa eu explicar para vocês o que está havendo. Presta atenção em como é que o capítulo 2 começa. Olha aí como começa. Ó. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. Esse tocar a buzina, e a gente sabe disso no contexto do Antigo Testamento e no contexto de Israel em particular, esse é um momento importante para se chamar a atenção do povo. A buzina, ela era tocada em diferentes momentos. Haviam diferentes toques, e cada um desses toques, eles tinham um propósito específico, uma finalidade específica. Ora, chamar as principais lideranças para uma reunião. No caso do deserto, ora, organizar o povo de acordo com as tribos, para que eles continuassem a sua jornada. Em casos de guerra, ora, despertar as pessoas para a necessidade de se organizarem, de se prepararem para a peleja. Mas o fato é que sempre que a buzina, sempre que a trombeta era tocada, as pessoas eram despertadas. É isso que Joel faz em relação ao povo. Deus me enviou entre vocês, Deus me chamou para falar a vocês que é preciso acordar, é preciso despertar da condição em que vocês se encontram nesse momento. Da condição de frieza espiritual, da condição de indiferença espiritual. E aí ele começa a descrever no capítulo 2 o que é que espera alguém que vive nessa condição de letargia espiritual, de indiferença espiritual. O Senhor diz para ele: toca a buzina em Sião, clama em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, o dia do Senhor está perto. Novamente, o dia do Senhor em Joel é um dia que faz alusão a julgamento, julgamento, julgamento. O Senhor vem para julgar. O Senhor vem para julgar o seu povo, caso ele permaneça na condição em que se encontra. Mas à medida que nós formos lendo aqui, nós vamos perceber que, para além de Judá, para além da condição em que aquele povo se encontra, o Senhor vai trazer para a gente uma revelação desse dia do Senhor aqui, que vai transcender a própria história de Judá. O Senhor vai usar esse momento especial aqui na história do seu povo, para falar de um momento futuro em relação ao seu povo, mas não apenas em relação a Judá e às nações que estão ali em volta causando problemas. Mas Deus aproveita esse momento de frieza espiritual aqui para falar a respeito do futuro desse povo, e não apenas do futuro dele, mas para falar a respeito do futuro da própria humanidade. Para falar a respeito de projetos futuros, de propósitos futuros, do estabelecimento futuro do reino dele. Então esse dia do Senhor, ele é anunciado. E olha como esse dia ele é anunciado: é dia de trevas, é dia de tristeza, é dia de nuvens,
é dia de trevas espessas. Por 4 vezes aqui nesse versículo 2, treva e escuridão é utilizado. Isso aqui é uma ênfase que a cosmovisão judaica dá para falar do terror desse dia. É dia de treva, é dia de escuridão, é dia sombrio, é dia de nuvens espessas. As 3 primeiras expressões que aparecem aí para falar de trevas, elas são expressões que, por exemplo, aparecem no Sinai, quando o monte começa a fumegar e nuvens densas caem por ali, e a manifestação da presença de Deus ocorre naquele lugar. A outra vez em que a palavra aparece, ela fala exatamente de juízo. Deus está usando Joel para falar ao seu povo, para despertá-los. Que a condição de frieza, que a condição de indiferença espiritual, ela mexe com o zelo de Deus de tal maneira, de tal forma, que ela faz com que ele venha contra o seu povo. E venha contra o seu povo na condição de juiz. O julgamento, o juízo, ele é expresso aí da forma mais concreta possível. A intenção de Deus é mostrar o horror que vai cair sobre o seu povo. E aí, obviamente, que a gente não tem tempo para ler o capítulo todo, são 3 capítulos desse livro, e eu recomendo a você fazer a leitura disso. Deus vai mostrando para Joel como esses dias vão ser dias difíceis, como o juízo de Deus é um juízo certo, e como esse juízo vai causar, vai trazer para esse povo desastres, assim, coisas horrorosas. Mas aí a gente vai lá para o versículo 12, do capítulo 2. Depois do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Deus dizer para o profeta, vai lá e anuncia, toca a trombeta e diz, olha, o juízo está às portas, o juízo é iminente, o juízo é certo. O juízo vai ser uma coisa assim, tão assustadora, mas tão assustadora, que as pessoas vão ficar perplexas diante dele. Depois de o juízo ser anunciado a um povo indiferente, e esse juízo é uma alusão ao dia do Senhor que está perto. O profeta disse isso, toca a trombeta em Sião e diga que o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor é dia de juízo. Mas do versículo 12 por diante nós temos o Deus gracioso, o Deus bondoso, o Deus misericordioso que fala a um povo indiferente, anunciando que esse dia do Senhor também ele é dia de salvação. Verso 12, a gente tem ainda assim, apesar de tudo isso que eu disse, que o Senhor mandou dizer para vocês que o juízo já está iminente. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Isso aqui é um chamado para sair da condição de indiferença e para permitir que o fogo do Espírito de Deus novamente aqueça o coração. O juízo é certo, o juízo é iminente, a gente não tem como fugir dele. Mas o Senhor agora, apesar de tudo isso, está dizendo para vocês, convertam-se, arrependam-se. Essa conversão, esse arrependimento que é exigido aí é uma conversão e arrependimento de todo o coração. O coração aqui é a sede da vida, é a sede das emoções, é a sede das intenções, é a sede das ações, é a sede das motivações. Converta-se ao Senhor de todo o seu coração, converta-se ao Senhor inteiramente. Converta-se de verdade. Entregue-se inteiramente. Dê-se plenamente a Ele. Rasgue o coração e não as vestes.
Rasgar as vestes, no Antigo Testamento, a gente sabe disso, era sinal de contrição, de arrependimento. Sempre que alguém chegava diante de Deus e rasgava as suas vestimentas diante dele, isso era um sinal visível, isso era um sinal evidente, de que esta pessoa tinha um coração contrito, um coração quebrantado, e que ele estava se colocando diante dele. Mas qual é a palavra que Joel dá para esse povo? Joel diz: olha, Deus está cansado de ver pano sendo rasgado diante dele. Vocês já rasgaram muito pano diante dele. Vocês já rasgaram muitas vestimentas diante dele. Mas isso é formalismo religioso. Isso é formalismo. Essa atitude vinda de um coração indiferente, isso não significa absolutamente nada. Ao invés de rasgar vestimentas, rasgue o seu coração diante dele. Converta-se a ele. E olha que coisa extraordinária. Apesar desse prenúncio de que o dia do Senhor vem, porque ele é misericordioso, ele é compassivo e tardio em irar-se. Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. Esse é o caráter do nosso Deus. Esse é o caráter daquilo que é revelado em Joel como grande e terrível dia do Senhor. O dia é grande, o dia é terrível. O dia vai ser o grande dia do Senhor para aqueles que se arrependeram de todo o coração. O dia vai ser grande, vai ser grandioso para aqueles que o serviram, que o amaram, que o honraram, que se dedicaram a Ele, para aqueles que verdadeiramente se converteram a Ele. Mas o dia vai ser terrível. Esse dia vai ser terrível para aqueles que não se converteram, para aqueles que não se inclinaram, para aqueles que não se voltaram, para aqueles que permaneceram na indiferença. Capítulo 2, até o versículo 17 vai falar sobre isso. No versículo 17, novamente, o profeta chama a atenção: chorem os sacerdotes. Por que sacerdotes e não reis é quem são instados aqui, não é? É que são despertados. Novamente, se a gente volta para o contexto das mensagens ou da profecia de Joel, a época em que Joel profetiza, apesar de ter um descendente de Israel, de Davi lá no reino, no trono, que é o Joás, essa é a época do Joiade, é a época dos sacerdotes, tementes a Deus, que amavam a Deus, que honravam a Deus. É a época em que os sacerdotes estavam influenciando poderosamente o trono. E aqui é chamado, não é, os sacerdotes a atenção, aqueles que se apresentam diante de Deus, que ministram diante do Senhor, chorem diante dele. Coloquem-se diante do Senhor. Coloquem-se diante dele. E aí o texto continua falando de juízo. Versículo 18 por diante, o Senhor vai dizer que vai ouvir o povo, que vai abençoar o povo, que vai expulsar os inimigos, que vai fazer com que os exércitos deles retrocedam, e que esse povo finalmente seja abençoado. E é depois desse contexto todo, no dia do Senhor do capítulo 2, que traz juízo e que ao mesmo tempo traz bênção, caso ocorra a conversão, é nesse contexto é que vai entrar o versículo 28, que foi o versículo que eu li com vocês hoje, 2, a partir dos versos 28. Na nossa Bíblia em português, a gente tem 3 capítulos de Joel, capítulo 2 termina no versículo 32. Se você pegar uma Bíblia hebraica e for no livro de Joel, você vai perceber que esse livro tem 4 capítulos. Joel na Bíblia hebraica tem 4 capítulos. O versículo de 28 a 32, que é essa promessa de derramamento do Espírito Santo que a gente tem aqui na nossa Bíblia, como parte final do capítulo 2, isso aqui na Bíblia hebraica é o capítulo 3. É o capítulo 3 na Bíblia hebraica. E isso que começa aqui para a gente como capítulo 3 é o capítulo 4. Então a Bíblia hebraica tem mais
texto do que a nossa Bíblia. Não, não tem mais texto. O texto é exatamente esse que a gente tem aqui. Só tem uma divisão diferente. E por que essa divisão acontece? Bobagem é essa? Tem quantos versículos aí? 1, 2, 3, 4, 5. Para que colocar 5 versículos isolados de um grupo enorme de versículos que tem o capítulo 2? E fazer desses 5 versículos aí um capítulo à parte? Quando a gente começa a leitura do verso 28, talvez a gente tenha compreensão do porquê que os judeus fizeram a separação desse pequeno bloco de versículos, que é uma promessa, uma profecia sobre o derramamento do Espírito Santo, num capítulo à parte. Até o versículo 27 é uma palavra de Deus para ajudar naquele tempo, para ajudar naquela época. O profeta está se levantando e falando em nome de Deus para um povo indiferente, explicando a situação em que eles se encontram, dando a eles o remédio e dizendo que no caso de arrependimento, Deus vai prosperar, Deus vai expulsar os inimigos e vai trazer paz uma outra vez para esse povo. E o testemunho que a gente tem é que essas palavras de Joel, elas foram eficazes porque o povo se despertou da letargia em que se encontravam e foram abençoados. Agora, olha como que começa o versículo 28. E há de ser que depois. Versículo 28, esse bloco que vai até o versículo 32, fala de um outro tempo, de um outro momento. Se vocês se converterem, Deus vai abençoar vocês, vai dar tudo certo. Mas depois, num outro tempo, num outro momento. Isso aqui é uma profecia para o futuro. Há de ser de que depois, num tempo posterior, e esse depois aqui, ele tem a ver com essa questão do dia do Senhor que vai se manifestar. Eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Vai haver um tempo adiante. Vai haver um tempo bem adiante na história de vocês, que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas vão profetizar, homens e mulheres, não há diferença de gênero para o derramamento do Espírito Santo. Homens e mulheres vão profetizar, velhos e jovens vão ser cheios do Espírito e vão ter visões, inclusive servos. A distinção entre servo e senhor vai desaparecer. Até esses servos, eles vão ser cheios, eles vão ser revestidos naqueles dias, porque eu vou derramar o meu Espírito. Aqui em Joel nós temos a palavra de Deus anunciando um derramamento futuro do Espírito, um derramamento futuro que estaria relacionado com o dia do Senhor. Lembra lá nos primeiros versículos do capítulo 2, o dia vai ser um dia tenebroso, vai ser dia de juízo. Mas é dia de misericórdia para quem crê. Deus falou a Israel, Israel creu, houve misericórdia a eles. Mas esse dia do Senhor não era um dia específico apenas para aquele momento. Há da parte de Deus o grande dia, o dia em que o Senhor efetivamente vai se manifestar, e esse dia realmente vai ser grande. Novamente ele vai ser grande para aqueles que creram, mas vai ser de terror, vai ser de assombro. Para aqueles que viraram as costas, para aqueles que ignoraram as boas novas, para aqueles que desprezaram isso. E o que é feito aqui em Joel a partir do verso 28 é que Deus começa a dar sinais de quando esse dia do Senhor efetivamente haveria de se consumar, de se concretizar. O primeiro desses sinais dados é que haveria um derramamento do Espírito Santo, um derramamento sem medida sobre todas as classes, uma coisa que ninguém jamais viu na história. E aí, obviamente, que a gente não tem tempo para isso, mas se você vai lá em Atos capítulo 2, versículos 16 a 21, quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, e todo mundo começa a se perguntar o que está acontecendo, esse pessoal está bêbado, o que é que houve? Pedro se levanta com ousadia, cheio do Espírito Santo, e Pedro diz: irmãos, isso que vocês estão vendo, isso é o cumprimento daquilo que Joel havia dito lá atrás. Deus havia falado através do profeta Joel. E aí Pedro diz que nos últimos dias. Então veja que esse dia do Senhor, esse depois que é dito aqui no início do versículo, e há de ser que depois, esse depois é uma referência, uma alusão aos últimos dias.
Esse depois é uma referência, é uma alusão ao dia em que Deus vai estabelecer juízo. E vai haver um dia de juízo, e esse dia está mais próximo do que o que a gente pode imaginar. Pedro disse, o que está acontecendo hoje é aquilo que Deus falou através de Joel, que nos últimos dias o Espírito seria derramado, e seria derramado sem medida. Irmãos, essa parte da profecia se cumpriu. Pedro disse, o que vocês estão vendo é isso. O grande dia do Senhor está se aproximando, e esse é o primeiro sinal evidente disso. É o primeiro sinal evidente disso. Ele continuou dizendo aqui, além desse derramamento, prodígios vão ser demonstrados no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Sangue, fogo e colunas de fumaça é uma alusão que a gente tem no Antigo Testamento a contextos de guerras, de batalhas. Você vê sangue, vê fogo e vê fumaça num contexto veterotestamentário, em um contexto onde há guerra. Imagina o tempo que eles viviam, imagina como as guerras eram travadas, quando se destruiu uma cidade, de fato a cidade era incendiada, o que é que sobrava depois de uma guerra? Segundo sinal que é dado aqui em Joel de que esse dia do Senhor se aproxima, é que sangue, fogo e colunas de fumaça seriam coisas cada vez mais frequentes. Não é verdade, irmãos, que até uns 2, 3 meses atrás, quando a gente pensava em guerra, que isso era uma coisa assim, extremamente remota para nós. A gente fica pensando em Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós estamos no século XXI, aí a gente olha horrorizado para trás e diz, gente, como é que nas primeiras décadas do século XX, seres humanos foram tão brutais a ponto de tirar a vida de tanta gente, fazendo uso desse artifício que é guerra. Todos nós, até uns 2 meses atrás, imaginávamos que essa questão de guerras, estou falando de guerrinha de uma tribo contra outra, uma cidadezinha contra outra, estou falando de guerra. Nós imaginávamos que isso era uma coisa assim remotíssima. E aí basta olhar os principais meios de comunicação hoje, aquilo que a gente vê entre Ucrânia e Rússia, que parece ser só uma coisa local, afeta o país, né? Fertilizantes sobem, combustível sobe, tudo a culpa hoje é da guerra, né? Então, se o combustível sobe é a guerra, se falta pão é a guerra, mas a guerra está aí. Existe risco de uma guerra nuclear. Eu comentei com vocês, compartilhei com vocês aqui um trecho de Daniel, alguns dias atrás. E nessa fala eu disse para vocês que entre os sinais que Jesus havia dado, ele disse que haveria guerra e rumores de guerra, e que ele disse que guerras e rumores de guerra seriam cada vez mais frequentes, até chegar a uma condição em que as coisas estariam insustentáveis. Você já pensou? Que o assombro de uma terceira guerra mundial, que era uma coisa assim nos anos 70, os anos 80, que assustavam a gente, mas que dos anos 90 por diante, principalmente com a dissolução da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que desapareceu. Que esse fantasma volta a assombrar uma outra vez. Joel disse isso. Um dos sinais de que esse grande e terrível dia do Senhor ele está se aproximando é que guerras elas vão continuar. É dito no versículo 31 que o sol vai se converter em trevas. Esses são alguns prodígios. E a lua em sangue. Existe um fenômeno que é conhecido como lua de sangue. Sempre que essa lua de sangue aparece, principalmente quem conhece a Bíblia, sempre se volta para isso aqui pensando, meu Deus, será que já é o dia do fim, o sinal do fim? Se você for em Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 17... Lá em Apocalipse 6, 12 a 17, você vai encontrar uma profecia relacionada ao futuro, dizendo que quando o dia do Senhor chegar, esses sinais no sol e na lua, esses sinais eles vão se manifestar. Isso aqui é uma parte
da profecia de Joel que ainda não se cumpriu. Esses sinais no sol e esses sinais na lua, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele não se cumpriu ainda. Mas lá em Apocalipse capítulo 6, 12 a 17, diz que esse é um sinal evidente do fim. Há uma referência, há uma alusão a um acontecimento futuro desses eventos que vão alcançar os nossos grandes luminares como sinais de que o dia do Senhor já está se manifestando. Isso é uma profecia que ainda vai se cumprir. E aí nós temos uma fala no final, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Paulo disse, olha, a profecia de Joel se cumpriu. Joel disse que o Espírito seria derramado, que as pessoas receberiam o Espírito, que haveriam sinais do dia do Senhor, guerras ocorreriam, haveriam sinais no sol, sinais na lua, mas que o evento mais extraordinário é que a salvação estaria disponibilizada a todas as pessoas e que qualquer que cresce, que invocasse o nome do Senhor, seria salvo. Esse é o sinal mais evidente de que as coisas estão prestes a acontecer. Paulo declarou isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus disse isso. Essa abertura da salvação para todas as pessoas indistintamente, esse é um sinal evidente de que o dia do Senhor está próximo, de que o dia do Senhor está às portas. O dia do Senhor está às portas. O dia do Senhor se aproxima cada vez mais. De 4 profecias ditas aqui, 3 se cumpriram. Derramamento do Espírito se cumpriu. Guerras e rumores de guerra estão se cumprindo a cada dia e acentuando-se cada vez mais. A abertura da salvação indistintamente a todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. É algo que nós estamos continuamente vendo isso, o Senhor alcançando cada vez mais e mais e mais pessoas. A única coisa que resta acontecer é o prelúdio para que esse grande e terrível dia do Senhor venha, que é esse sinal em que o sol vai se converter em trevas e a lua vai se converter em sangue. E você acha impossível disso acontecer? Bom, Joel profetizou isso aqui no ano 825 a.C., quase 1000 anos antes de Cristo. 800 anos depois, a primeira profecia se cumpriu, derramamento do Espírito. Junto com essa primeira, a porta da salvação se abriu. O tempo passou, 2.800 anos depois, a gente tem ouvido de guerras e rumores de guerras, e essas guerras e rumores vão se acentuando cada vez mais. Mais 2 profecias se cumpriram, só falta uma. O que você acha? Se de 4 profecias, 3 se cumpriram, você acha que essa última, que é o dia em que o Senhor vai se manifestar para trazer juízo, para fazer justiça, para julgar todos aqueles que não creram, para julgar todos aqueles que desprezaram as suas boas novas. Você acha que essa profecia vai falhar? Fica para o seu senso de juízo, né, avaliar essa fala. Eu quero que você feche os olhos. Deus, através de Joel, despertou um povo indiferente e disse: põe fogo nesse coração aí. Põe fogo. O Espírito Santo vai ser derramado para manter esse coração sempre aquecido. Coloca fogo nesse coração. Não perca. Não perca. Não perca a fé, não perca o propósito. Não perca. Não perca o compromisso, não perca a aliança. Não abra mão disso. Por piores que sejam os dias, não abra mão disso. Porque Deus um dia vai se manifestar para trazer juízo. A nossa geração, ela tem uma probabilidade enorme de ser a geração que vai ver o grande e terrível dia do Senhor. Que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que enquanto há tempo, que enquanto há oportunidade, que a trombeta seja tocada em Sião, que pessoas sejam chamadas a rasgar os seus corações diante de Deus, que pessoas sejam chamadas a se converter, a se entregar inteiramente, totalmente, completamente a Ele. Que nesses dias do relógio de Deus que antecedem ao grande e terrível dia do Senhor, ao dia do juízo de Deus sobre as nações, sobre os povos, nesses momentos que antecedem esse grande e terrível dia do Senhor, que o seu coração esteja aquecido,
Querido Deus, eu sou grato. Sou grato porque eu posso estar aqui, sou grato porque eu posso compartilhar essas verdades da Tua palavra com o Teu povo, com a Tua igreja. Ó Deus bendito, Tu que enviaste Teu Espírito Santo e nós somos testemunhas disso. Nós somos cheios, nós somos revestidos, nós somos casa, nós somos templo, nós somos morada deste Espírito. Ó querido Deus que enviou o Teu Espírito, que o Senhor possa manter os nossos corações aquecidos, possa manter a nossa fé firme, que o Senhor não permita que a frieza espiritual, que a indiferença, que ela nos distancie, que ela nos afaste de Ti, Senhor, mas que pelo contrário o Senhor nos mantenha fé, nos mantenha firmes, que o Senhor nos mantenha na fé, ó Deus querido, no mundo que cada vez se atrapalha mais, no mundo que cada vez se afasta mais de Ti, no mundo que cada vez, ó Deus querido, se distancia mais da Tua verdade, da Tua palavra, que o Senhor nos mantenha firmes, porque o terrível dia do Senhor vai ser um dia terrível para aqueles que não creram, para aqueles que se distanciaram de Ti. Mas ele vai ser o grande dia do Senhor para aqueles que creram. Vai ser o grande dia do Senhor para aqueles que permaneceram em Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos sustente. Nos toma pela mão e nos conduza. Porque é só assim que permaneceremos de pé, ó Deus. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém.